minha gente! Como é que vocês estão? Olha, gente, tô cansada, não vou mentir. Minha cara de cansada não é só impressão, eu tô cansada. Mas não vou ficar reclamando, não, porque assim, eu acho que uma das coisas mais infernais que existem na vida de um ser humano é a indecisão. O questionamento ele é importante às vezes, né? É importante ficar indeciso às vezes, porque a indecisão nos leva a questionar. Mas vamos combinar, não tem nada mais desgastante do que ficar indeciso sobre alguma coisa. E quando a gente reclama sobre algo que a gente decidiu, é um indício de indecisão, né? Porque quando a gente está decidido, a gente banca aquilo, a gente banca as vantagens e as desvantagens daquilo que a gente está vivendo. Mas a questão é o que faz sentido para mim, o que eu decidi e o que eu escolho bancar, né? Eu tô aqui vivendo essa experiência aqui, bom, que eu vinha para cá, para a Alemanha, mas a vinda em si, estar aqui, eu sabia desde o começo, porque eu já tinha feito estágio fora, eu sabia que não é mil maravilhas, não é colônia de férias, não é turismo. Então, assim, é muito diferente você ir para outro país para trabalhar e para passar uma longa estadia. Tem muita coisa boa, claro que tem muita coisa boa, mas também tem muito desafio. E aí eu vou comentar um pouquinho com você sobre isso, porque é o que eu tô vivendo. E esse canal, eu falo um pouco do que eu tô vivendo, do que eu tô pensando, etc e tal. Então, assim, eu queria contar das vantagens, né? Eu vou falar das coisas boas que eu tô vivendo. Eu não vou entrar muito no tema profissional, tá? Eu vou entrar nas horas que eu não estou trabalhando. Porque no tema profissional é uma coisa muito específica e eu acho que não é muito interesse de vocês aqui. Mas aí, assim, da vida, né? Vantagens. Eu tenho a impressão que as coisas são melhores. Eu tenho a impressão, não, é um fato. As coisas, eu falo as coisas físicas mesmo. Por exemplo, você vai ao supermercado e tudo é de melhor qualidade. Tipo, a coisa de pior qualidade aqui ainda assim não chega, não é a pior qualidade, de fato, que a gente conhece, sabe? Então, assim, a coisa de pior qualidade aqui, nessa minha experiência, onde eu fui, onde eu frequentei, eu posso estar errado, posso não ter frequentado determinados lugares, eu tô numa cidade que não é muito grande, etc e tal, né? Mas as piores coisas aqui eu acho que são as nossas medianas, entendeu? País muito grande, enfim, a gente tem uma certa, o nosso nível assim, de qualidade, a gente tem coisas de ótima qualidade no supermercado, por exemplo. E que eu sou muito feliz por poder consumir todas essas coisas de ótima qualidade. Mas aqui eu vejo que mesmo quem não tem, a pessoa não precisa ser privilegiada para consumir coisas de ótima qualidade. Ela simplesmente consome porque a mesma de pior qualidade ainda é de boa qualidade. Você está entendendo o que eu tô falando? Acho que você está entendendo, né? Então, esse ponto, por mais que na minha vida não mude tanto, porque no Brasil essa é uma coisa que eu posso, mas eu também priorizo. Por exemplo, eu prefiro assim, tá entre a minha ordem de prioridade, a alimentação de qualidade tá em primeiro lugar, quase, assim. Não sei se é o primeiro, mas tá entre os primeiros. Então, assim, para mim não muda tanto, porque no Brasil eu sempre consumo o melhor. Mas no Brasil eu me sinto triste de saber comer coisas de ótima qualidade, saudável, não é para todo mundo. E isso me deixa triste. E aqui eu não fico triste, porque, quer dizer, eu fico triste pelo Brasil, né, de ver essa situação. Mas aqui eu fico pensando assim, nossa, existe a possibilidade de todo mundo consumir produtos de melhor qualidade, que é o que aparenta aqui. O mesmo eu senti com roupas, que nas lojas que eu fui e tal. Bom, vocês sabem que eu era vegetariana nos últimos, não sei mais quantos anos, desde 2017. Aí esse ano eu me tornei vegana. E no Brasil, eu tava indo até que bem, eu tinha começado a atingir uma rotina e aí eu vim pra cá. E, gente, aqui onde eu tô, que é no sul da Alemanha, tem muita opção vegana. Eu gostei muito. Tudo, assim, todas as prateleiras sempre tem o verdinho do verde vegano. Tudo que tem a versão sem ser vegana, tem a versão vegana. Tem vários restaurantes veganos. Em qualquer lugar banal, você vai achar coisa vegana e ninguém vai te olhar como se fosse uma pessoa estranha, sabe? É tipo, é o normal. Eu não sei quanto por cento da população aqui é vegana, mas deve ser um número alto.
porque tudo tem vegano e ótimo, e uma delícia e gostoso. Você não tem chance aí no restaurante, num lugar de sanduíche, no lugar de wraps, no lugar de kebab, sei lá, e não ter opção vegana. Não tem essa opção. Não tem essa chance. Vai ter, pode confiar que sempre tem. Pelo menos até agora eu não fui em nenhum lugar que não tinha uma opção vegana. Outra coisa, o transporte é muito bom, sabe? Por mais que eu já morei na Suíça e lá o transporte é assim, excelente, porque além de muito bom, é extremamente pontual. E lá, assim, 1 minuto de atraso é muito, assim, 3 minutos de atraso é muito pontual. Não sei como eles conseguem tamanha pontualidade, mas eles conseguem. Aqui não é tão pontual quanto lá. Às vezes atrasa 10 minutos, sei lá, acontece, mas não mais que isso, sabe? E aí o pessoal, nossa, que os ônibus são muito atrasados e tal. Mas, gente, 10 minutinhos, achei tranquilo. E funciona, então assim, é muito legal, você tem um aplicativo e aí você estabelece a rota, sabe? É tudo muito atualizado em termos de tecnologia, sabe? Aí pelo aplicativo você vê onde o ônibus está nesse momento, em qual ponto ele está passando, todos os pontos que ele passa, você vê o mapa. No aplicativo você coloca ali daqui até aqui, aí ele te mostra certinho qual ônibus você tem que pegar e qual que você tem que descer. Aí no ônibus tem o monitor falando certinho em qual ponto tá, e tem a voz que fala também em alemão, mas assim, os pontos são nomes, então você vai acompanhando. E é novinho, muito novo, muito cheiroso. E de uma maneira geral, silencioso. Eu acho que porque, como é frio, fica tudo fechado, né? Janelas fechadas, então parece silencioso dentro do ônibus. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é essa coisa de o tempo tá abrindo, né? E aí o clima fica muito bom, porque todo mundo fica muito feliz só porque o tempo tá bom. E aí isso é legal. Eu também acho interessante que as pessoas são muito diretas. Elas são diretas, elas não têm rodeio, sabe? É simplesmente é isso. É direta na forma de resolver problemas, é direta na forma de combinar alguma coisa, é direta na forma de dizer as intenções ou o que quer, o que não quer. As pessoas são diretas. Não fica ninguém de rodeio, ninguém. Até numa paquera que eu recebi, um flerte que eu recebi, parecendo uma idosa falando. Eu tava andando na rua e fui abordada e até isso, eu conversei um pouco com o rapaz e tal, que era alemão, e aí ele falou que queria me chamar para sair, e eu falei assim, claro, é sempre muito bom ter novos amigos e tal. E aí ele falou assim, então, mas eu queria te dizer que eu não quero ser seu amigo. Na verdade, eu tô te convidando para sair e é um date. É a parte que eu acho que eu mais gosto, assim, de todas, é a vantagem, é o topo do topo de todas as vantagens. É o fato de que eu posso andar na rua e me sentir segura. Até meia-noite é tranquilo. Eu posso ser mulher, eu posso estar sozinha, eu posso estar com o celular na mão, eu posso estar com o notebook na mochila e eu posso estar com a roupa que eu quiser. E eu posso andar na rua sozinha. E eu amo caminhar. Eu amo ir de um lugar ao outro andando. E no Brasil, eu não faço isso porque eu tenho medo. Eu não faço isso porque, assim, de manhã, para ir da minha casa até a academia, que era tipo, acho que eram 10 quadras numa linha reta, e eu entro em estado de alerta toda vez. Então, assim, eu até vou de dia, mas sempre em estado de alerta. E isso é muito incômodo. Então, muitas vezes eu não saio no Brasil porque eu me sinto incomodada de ter que andar em estado de alerta. Então, eu saio quando eu tenho que sair mesmo. Bom, eu tive uma fase sem carro, e aí, ainda bem que no Brasil tem essa coisa do Uber, né, que é muito bom. Aqui não tem, por exemplo. Na verdade, eu até instalei o aplicativo para ver, e tinha, mas era tipo 20 euros uma corridinha, assim. Então, preço mais caro que táxi, eu acho. Então, e aí no Brasil, quando eu tava com carro, por exemplo, aí eu queria andar, eu tenho que ir de carro até o lugar para poder, até o lugar onde as pessoas caminham para poder caminhar. Sendo que às vezes eu só queria andar na rua livremente. Eu lembro quando eu fui fazer o estágio na Suíça, eu voltei uma mente assim, na Suíça é a mesma coisa que aqui, né? Seguro. Você pode andar na rua, normal. E lá, eu lembro que eu andei e aí eu voltei pro Brasil com a mente assim, meu, o mundo é meu. Planeta Terra, eu sou parte desse planeta Terra, eu tenho direito de ir e vir. E aí eu fui teimar de andar a pé sozinha no Brasil. Gente, na primeira vez que eu cheguei, né?
Suíça. Primeiro fim de semana eu falei, eu vou até o Horto Florestal, que era o lugar que eu gostava, eu vou voltar a pé sozinha, vou pôr meu fone de ouvido, igual eu fazia na Suíça, porque eu tenho que enfrentar esse mundo, porque eu não é assim. E eu fui, chegou lá, tinha um cara de moto, eu fui voltar, eu vi esse cara de moto umas três, eu tive que entrar numa padaria, ficar na padaria 1 hora pro cara. E aí depois disso não, já me broxou, sabe? Eu falei, aí passei a evitar e não quero. Eu tô só compartilhando com vocês os pontos fracos e os pontos fortes de cada lugar. E na verdade eu tô mais focando aqui. Só como meu ponto de referência é onde eu vivia no Brasil, então naturalmente eu vou comparar, tá? Agora vamos falar das desvantagens, né, daqui. Tava falando das vantagens. As desvantagens daqui. As pessoas são muito fechadas e elas são muito do mundo delas. Então, assim, diferente do Brasil, onde as pessoas são muito calorosas, são muito amistosas, são muito convidativas, são muito receptivas e acolhedoras, aqui não. As pessoas não são assim. Então, contato profissional, nos lugares, assim, e é claro que tem exceções, né? Obviamente que tem exceções. Mas, no geral, as pessoas são cada um na sua. Muito gentis, eu senti. Tenho certeza que se eu preciso de ajuda de qualquer pessoa, as pessoas estão muito dispostas a ajudar, quase como se fosse uma obrigação, sabe? Recebi muitas gentilezas que eu nem esperava, sabe? De falar, nossa, quão gentil essa pessoa foi, sabe? Mas não sei explicar, gente, é diferente. A cabeça funciona de uma forma diferente, porque a cultura é diferente. Então a gente tem essa intensidade das emoções, a gente gosta do contato físico, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de chorar. E a gente faz, aí a gente entra no racional quando tem que entrar, a gente entra no emocional quando tem que entrar. E a gente é um povo mais caloroso, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente compartilha com os países latinos, como Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, mas também Itália, Espanha, França, são todos latinos. Todos que compartilham essa linguagem, esse idioma com origem latina, tem esse sangue mais quente. E aqui o pessoal é mais sangue frio, diríamos assim. Então, no início, parece que não vai te impactar, porque no Brasil, eu acho que eu sou considerada meio diferente. Então, eu acho que eu tenho até um pouco mais de tolerância, porque eu já não me sinto muito encaixada. Só que eu sou uma pessoa emotiva, eu sou super receptiva, eu gosto de contato físico. Mas, ainda assim, acho que menos do que a maioria dos brasileiros. Então, aqui, assim, eu acho que me impacta menos do que impactaria outro tipo de personalidade diferente da minha. Acho que eu me adapto bem. Mas eu confesso, assim, que é muito gostoso. Eu lembro, assim, quando eu voltei da Suíça, por exemplo, para o Brasil, fazia muito tempo que eu não ouvia um elogio, assim, porque no Brasil todo mundo elogia todo mundo, muito, né? Tipo, ai, não sei o quê, uau, é um povo muito assim, né? E aí na Suíça o pessoal, assim, um elogio vem de uma maneira mais fria, muito honesta, mas mais fria. E eu lembro que eu cheguei no Brasil, no aeroporto, a moça pegou meu passaporte e falou: Nossa, moça, você é bonita, hein? Isso, e era uma brasileira. E aí eu falei assim: Ai, nossa, saudade que eu tava. Senti coisas desse tipo, sabe? As pessoas aí entrar num Uber, num táxi, seja lá onde for, a pessoa já tá contando da vida dela inteira e já tá falando. Isso é gostoso também, né? Que a gente tem essa coisa. Que aí eu confesso, assim, às vezes eu falo, é meio demais e tal, me isolo e tal, mas é uma coisa assim que eu tô acostumada. E aí você chega aqui, ninguém fala da própria vida. Nada. Os assuntos são sobre ideias apenas. Eu não sei se eles até consideram feio falar de si mesmo, porque eu não vejo ninguém falando de si mesmo, ninguém fala de si mesmo. No ambiente profissional, que é onde eu tô, tudo bem, no meu ambiente profissional. No Brasil, as pessoas também não ficam falando de si mesmo, mas sei lá, na hora de um café, na hora que você tá ali interagindo, as pessoas contam o que elas estão fazendo. Não sei, ali eu senti uma coisa um pouco mais distante, assim, é como se minha vida pessoal tá muito distante. Sim, é como se a impressão que eu tenho é que você tem que ter uma amizade de longa data para você saber da vida pessoal de alguém. Então tem isso. Então, assim, é um pouquinho mais difícil de fazer amizade, de interagir com o pessoal daqui, né? Mas é claro que tem os estrangeiros e tal, né? Que estão na mesma que a gente. E também, como eu falei, o que eu tô falando aqui é o geral, mas tem as exceções.
Eu conheci uma alemã que no segundo dia estava me abraçando, e que eu tive uma super sintonia e tudo mais. Super legal. Tem outra que a gente tá combinando de tomar um café. Teve esse que me abordou na rua que eu falei. Então, assim, é, tem exceções, mas estou falando de uma maneira geral. Essa é uma desvantagem que eu vejo. A outra é o clima, né? Não que assim, passar morrer de calor, igual às vezes a gente tem morrido de calor, não que isso seja muito agradável também, né? Lá no Brasil, eu falo. Mas assim, é muito tempo frio, pelo que eu entendi. Eu cheguei e assim, já tá quente, já não tá frio. Só que pra mim, isso no Brasil não tem normalmente essas temperaturas próximas de zero. Mas aqui às vezes tem negativo, né? E ficam meses cinza, nublado, frio, muito frio. E a gente não tá acostumado com isso, né? E eu vejo que isso mexe muito com o humor. E aí eu nem sei, eu ainda tô tentando investigar se mexe com o humor porque tá cinza, ou se é porque você só tem vontade de voltar logo para casa, ou se é porque você fica com ar-condicionado que resseca muito. Ar-condicionado não, aquecedor. Eu sei que ar-condicionado também resseca o ar, mas o aquecedor resseca muito o ar. Você vê pelo cabelo, a pele, o tempo todo com o aquecedor ligado nos lugares. Isso, sei lá, a voz, tudo. E assim, eu vi que resseca porque geralmente os apartamentos ou eles têm a máquina de lavar com secadora ou não tem a secadora. Aí você seca a roupa, você põe o varalzinho em casa mesmo e seca. Gente, eu coloquei o varal dentro da sala que tava com o aquecedor. Em 2 horas, 3 horas, a roupa tava seca. A hora que eu olhei aquela roupa, eu falei assim, gente, você tá fazendo isso com a roupa? O que tá fazendo com a minha pele? O que tá fazendo com o meu cabelo? Eu tô passando óleo de coco no cabelo, na pele, em tudo quanto é lugar. Mas não adianta, eu passo, não fica oleoso, fica seco. A boca fica seca, o olho fica seco, meu olho fica vermelho. A água é dura, eles chamam de água dura, né? Que eu acho que é uma água com muito calcário, se não me engano. Tem que pesquisar isso, eu não sei. Mas ela é diferente, eu estranhei no começo, agora eu já tô me adaptando, mas assim, é diferente pro cabelo e para tomar. Então, essa questão climática, eu acho que influencia de muitas formas. Até no humor e até nessa questão da personalidade, porque eu mesma vejo que a gente vai se retraindo, parece, um pouco mais. O frio, ele dá essa retraída. E eu falo isso assim, olha que eu sou uma pessoa que eu sempre votei no frio, sabe? Eu não gosto de calor, de passar calor. Eu gosto de calor assim, na praia, turistando de biquíni. Ou eu gosto de calor, sei lá, com um vento gelado no rosto, pra ir pra cachoeira. Agora, ficar passando calor, não gosto. E aí também é ruim essa questão de ficar com ar-condicionado o tempo todo. Então, assim, nesse ponto, nem sei assim, né? Mas eu não tô comparando aqui com o Brasil. Essa comparação tá vindo sem querer. Na verdade, eu só quero falar as vantagens e desvantagens daqui. Uma desvantagem daqui é essa, assim, é o clima, né? Isso porque eu ainda não passei por um outono e inverno aqui. Eu peguei o finalzinho desse inverno e já tá, né, tá começando a primavera. E então, assim, já tá sendo difícil. Então, imagine só quando chegar outono e inverno. Mas eu falei, o universo tá sendo perfeito comigo, porque é um ano e, assim, pelo menos eu não tenho, porque já tá sendo muito choque. Você não entender nada, você ir no supermercado, tá tudo em alemão. Eu tô tentando não, eu estou estudando, mas é um processo, eu não vou sair daqui falando alemão em um ano, obviamente, mas eu quero aprender o básico, pelo menos. É legal já capturar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, entender pelo menos o contexto de algum assunto. Às vezes eu não entendo nada, às vezes eu entendo uma coisa ou outra. Mas assim, no geral, eu não entendo. Então, assim, essa coisa, assim, pra quem não sabe a língua, também é um ponto, assim. Você ir ao supermercado e ficar 3 horas no supermercado porque você quer ler os ingredientes das coisas, às vezes você não sabe, aí você tem que ficar olhando no tradutor e tal. É uma língua, assim, que escrita dá até pra você achar umas coisas meio parecidas com o inglês. Mas pouco, assim, não é muito, não. Que mais? Eu não sei explicar, mas é como se, além de tudo isso que eu falei, tivesse uma energia diferente, que é uma energia mais retraída. Eu não sei se eu fico retraída porque eu tô totalmente. Imagina, sabe assim, quando você tá. Imagina aquela criancinha, assim, quando ela tá com os amiguinhos dela, ela se sente mais forte, ela se sente mais peituda, ela se sente mais aberta pra vida. Aí quando ele tá sozinho, ele fica mais assim, né? Um pouquinho mais vulnerável, diríamos assim. E não que no Brasil eu estivesse cheia de amigos, mas eu tenho bons amigos. E que mesmo que não morassem na mesma cidade que eu,
Mas moravam pertinho, tava ali, né, assim, naquele clima, é uma vibe, né? E aqui eu tenho uma grande amiga, graças ao universo, não aqui na Alemanha, mas perto daqui, que eu estou contando que eu vou conseguir vê-la com alguma frequência, nem que seja uma vez por mês, mas para dar essa resgatada, assim, sabe? De quem eu sou, né? De um lugar confortável, bom, né? Onde eu me sinta bem, onde... Porque aqui, assim, não tem uma rede de apoio, né? Eu acho que é esse o ponto. Na verdade, rede de apoio, eu acho que até posso dizer, assim, que eu me sinto segura, assim. Eu acho que eu não tô sozinha. Mas mais a questão, eu acho que de minha turma, sabe? Eu não tenho a minha turma aqui. Então, as pessoas, quando a gente tem vínculos com as pessoas, a gente se sente mais forte, né? A gente se sente mais relaxado, a gente se sente mais tranquilo. Quando a gente está num ambiente onde você tem vínculos ali, tem pessoas que gostam de você e que tem certeza de quem você é, que você não tem que ficar provando nada para ninguém, porque a pessoa já te conhece de longa data e conhece pessoas que te conhecem muito antes dela te conhecer. Então, assim, isso é muito legal. E de repente você chega num lugar, ninguém te conhece, nem conhece ninguém que você conhece. Então, tá todo mundo meio com o pé atrás pra você, porque ninguém sabe quem você é. E as pessoas são meio mais. Se no Brasil até a gente às vezes já é assim, né? Muito menos, claro, mas aqui muito mais. Então, assim, dá essa sensação de que ninguém confia em você, porque ninguém conhece você. Confia no seu trabalho, lógico, porque você tá aqui, beleza, né? Você conseguiu estar aqui, então confia no seu trabalho, mas falo como pessoa, sabe? Ninguém sabe quem eu sou. Então a impressão que dá, eu sinto assim, como se eu tivesse que qualquer erro pode parecer muito grande. Então eu fico mais vigilante, mais atenta para me mostrar uma pessoa confiável, etc e tal. E isso consome, mas mais importante que isso, a gente se sente um pouco mais vulnerável. Isso dá saudade, assim. Eu já tô com saudade do Brasil, sabe? Eu tô falando das pessoas que eu tenho no Brasil, eu tô falando da energia do Brasil, né? O Brasil tem uma energia única. Aqui tem outra, que eu tô amando descobrir isso em mim. Eu tô amando descobrir a minha energia aqui na Alemanha, sabe? É uma parte minha que tá aqui. Eu sei disso. Eu sei que tem uma parte da minha energia que tá aqui e que eu vim aqui pra abraçar essa parte minha também. E é essa parte minha, eu tô tomando, eu tô bebendo dessa energia porque eu sei que isso me completa também, e tá me completando. Não é à toa que eu tô aqui. Eu sei que tem todo um porquê espiritual de eu estar aqui também. Eu sei disso. Então eu tô aqui de coração aberto, apesar de falar dessa retração, eu tô aqui de coração aberto porque eu sei que eu vou voltar muito mais preenchida. O que mais, minha gente? A desvantagem daqui, e até eu tô bem cansada, pra falar a verdade. E como eu disse, porque eu tô gastando o dobro de energia, porque não tô falando na minha língua nativa, só pra começar. E eu tô num país que não fala nem o inglês, que fala alemão. Então, assim, é óbvio que eu tô mais cansada do que seria, né? Tipo, eu já faço pós-doc, não é uma coisa nova pra mim. Mas fazendo isso com pessoas que eu não conheço, com uma língua que eu não conheço, num ambiente novo, aprendendo coisas novas, obviamente eu tô muito mais cansada. E assim, então tudo que eu tô falando aqui não vale para quem tá indo fazer outra coisa, sabe? Para quem tá indo fazer um turismo, por exemplo. Então a minha experiência é completamente linkada com uma mente tensa que tá num ambiente profissional diferente e que saiu muito da rotina e etc e tal. Mas eu tenho certeza que outras pessoas vão ter outras visões completamente diferentes dependendo do que elas estão fazendo. Então não dá para tirar como base, né, gente? É só a minha forma de enxergar nesse momento. Queria só deixar claro aqui que eu amo muito vocês e deixar um beijo bem grande. Um abraço bem apertado. É isso, minha gente. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais.